Seja muito bem-vindo ao quarto episódio da série Legado Paterno. Nós já aprendemos muito até aqui, eu quero te convidar para você voltar e assistir os outros se você não assistiu, porque eu tenho certeza que vai ser de muito conhecimento para você. Inclusive, ontem nós falamos muito sobre a importância da gente ser intencional para ensinar princípios e valores para os nossos filhos, porque sabemos que a presença é importante e com a nossa presença, com o nosso exemplo, eles vão ver, sim, às vezes coisas que nós precisamos corrigir na nossa vida, ser melhores e ser intencionais para ensiná-los princípios e valores. E hoje nós vamos falar a importância dos nossos filhos se sentirem amados, sabe? Porque às vezes nós demonstramos amor, nós amamos alguém, mas não sabemos como demonstrar na forma que a pessoa ela se sente amado. E talvez você mostre para o seu filho que o ama, mas ele sente o seu amor de uma outra forma, ou ele precisaria receber isso de forma diferente. E nós vamos falar essas formas de você demonstrar amor para o seu filho. Então, se você chegou até aqui nesse lugar, que você já possa curtir, possa compartilhar isso com outras pessoas, porque você já sabe que tem muita coisa boa para a gente aprender no dia. Certo? Alguma coisa mais? Papel e caneta, anote aí, se estiver no carro, aumente um pouquinho mais o som e vamos estar aprendendo juntos. Então, talvez todos aqui já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor, certo? E se você já ouviu falar, você sabe que as pessoas, né, elas se sentem amadas de forma diferente, né? E eu quero falar sobre as formas de amor. E assim as crianças também. Por mais que as crianças ainda estejam amadurecendo, aprendendo a lidar com as emoções, mas elas também têm uma forma que elas se sentem mais amadas. E eu tenho certeza que você ama o seu filho, mas talvez esteja usando muito a forma diferente do que ele se sente amado. E talvez você está precisando suprir uma outra área que está tendo alguma ausência. A gente vai estar falando sobre isso aqui, você vai entender melhor. E vamos falar sobre a primeira forma, a primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação. Ou seja, é você elogiar o seu filho. E não só pelos resultados, mas reconhecer, como nós falamos no último episódio, o caráter dele, o esforço daquilo que ele está falando. Sabe, quem sabe ele fazer alguma, você fala, olha, eu acredito em você, eu tenho orgulho do que você está se tornando, eu gostei de como você tratou uma pessoa, eu te admiro, eu te amo. Então as palavras de afirmação, elas são muito importantes. Assim como usar as palavras contrárias também traz muito malefícios aos filhos. Quem sabe você não passou por isso. Talvez você recebeu palavras ruins durante a sua infância, que você não ia conseguir, que você era um burro, que nada que você faria daria certo, que você se parece com alguém te usando assim de forma ruim, te comparando de forma ruim com outra pessoa. E talvez você haja assim com seu filho também. E as palavras, nós sabemos, biblicamente, o poder das palavras. Quanto mais o poder das palavras de uma autoridade, nós como pais, sobre os nossos filhos. Existe um impacto emocional muito forte quando você diz algo para ele. Então, tome muito cuidado, porque é uma forma da gente demonstrar amor, mas é uma forma também, às vezes, da gente prejudicar a vida de uma pessoa se for utilizada de forma errada. Então, não meça, não economize palavras de amor, de afeto, mas diga mais que ama os seus filhos. Olha, mas eu não recebi isso. Tudo bem, mas a gente sabe que nós podemos fazer, mesmo aquilo que nós não recebemos, nós podemos dar. Pela misericórdia de Cristo, com a cura que o Senhor nos dá, talvez, por mais que você não tenha recebido palavras de afirmação, mas que você possa falar isso para os seus filhos. E não só para os seus filhos, mas quem sabe o seu pai nunca falou isso para você, e por que você não fala agora? Manda uma mensagem aí para o seu pai, para sua mãe, para quem você ama e que talvez você nunca teve oportunidade de falar. Ah, mas a pessoa nunca falou para mim. Comece você fazendo isso. Começa você a fazer isso com seu filho. E eu tenho certeza que como que as coisas vão mudar. Outra linguagem do amor é tempo de qualidade. Por quê? Tem muita gente que se sente amado com a presença. E às vezes a presença sem atenção, sem aquele tempo ali olho no olho, ainda pode ser uma ausência. Então é importante ter esse tempo de qualidade. Inclusive, a gente acredita aqui que a Sofia, né, a nossa mais velha de 5 anos, ela tem essa linguagem de amor, porque sempre quando a gente pergunta para ela,
né? Como ela se sente amada, ela sempre fala, porque vocês estão comigo, porque vocês contam uma história para mim, porque vocês brincam comigo. Então sempre está atrelado ao tempo de qualidade, ao tempo que a gente está junto. E como a gente conversou lá no primeiro episódio, 20 minutos presente, olho no olho, realmente ali, com aquela presença, vale muito mais do que horas de forma de se distraindo. Então é muito importante que você faça isso. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, tempo de qualidade, eu até escrevi aqui, tempo de qualidade não é apenas disponibilidade de agenda, é disponibilidade de atenção. Anote isso. Mais uma linguagem de amor, presente. Isso aí a criançada gosta, a mulherada também gosta também, né? Mas o valor não está necessariamente no preço, mas na mensagem. Por exemplo, eu lembrei de você. Uma das coisas que a gente faz muito com as nossas filhas é, sempre que a gente vai na rua, a gente faz uma viagem, a gente compra algo, mesmo que simples, um valor simbólico. Por exemplo, eu tenho o costume de sempre que eu vou na rua, eu pego uma flor que está na rua e levo para as meninas. Hoje, Sofia, toda vez que vai na rua, a primeira coisa que ela faz é pegar algo para levar para a gente. Seja uma concha na praia, seja uma pedra, seja uma flor, seja uma plantinha. Por quê? Ela aprendeu isso. E ela ama quando a gente faz isso para ela, por ela. Então ela acaba fazendo e replicando também aquilo que a gente fez. Então não é o valor, mas é o significado, sabe? Porque às vezes o problema dos presentes é que muita gente quer suprir a ausência com presente e nunca vai ser suprido. O presente, ele tem que ser um adicional da tua presença, porque é muito mais importante que aquilo que você está dando para o seu filho é a sua presença ali com ele. Outra linguagem de amor, atos de serviço. É você fazer algo pelo seu filho, sabe? É comunicar que você está ali ajudando, que ele é importante para você, ajudar ele, ensinar alguma coisa, acompanhar ele em alguma tarefa, você fazer uma comida que ele gosta, fazer algo brincar de algo que ele queira fazer. Então, assim, são atos de serviço, né? Que você faz algo pela pessoa e ele se sente amado com aquilo. Não é fazer tudo, sabe? Mas é ensinar a eles que eles não precisam estar sozinhos, mas que você pode ajudá-lo, pode acompanhar, sabe? Isso é muito importante e os filhos se sentem amados dessa forma também. E o último aqui é toque físico, sabe? Um abraço pode comunicar segurança, pode comunicar, né, um afeto, pertencimento, sabe? Um beijo. Claro que cada idade, né, cada fase tem uma forma, né? Às vezes você tem um filho adolescente que às vezes já não está, né, fica com aquela coisa, já não quer estar tão mais perto, mas é importante a gente demonstrar, porque tem alguns filhos que têm essa necessidade de toque físico. E mesmo aqueles que não têm, que você possa estar abraçando, beijando, acariciando, né? Dar a mão. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que brincadeiras que às vezes traga mais próximo. Sofia gosta muito de cosquinha, por exemplo. Então são coisas que trazem ali um afeto ainda maior. Então essas são as 5 linguagens do amor. Então não sei quais delas você faz mais pelo seu filho, mas todas elas podem ser usadas, tá certo? Ah, Léo, mas eu queria descobrir, né, como que o meu filho se sente mais amado. Uma das coisas que a gente fez e a gente sempre faz é, pergunte para o seu filho. Pergunte, como é que você se sente amado? O que que você mais gosta de fazer? Não é isso? Tem mais alguma pergunta? Como você sabe que eu te amo? Como é que você sabe que eu te amo? Por que você acha que eu te amo? E aí a criança ela vai dando, né, ali aqueles sinais, aquilo que você mais vê que ela pede. Ah, ela pede mais cosquinha, pede mais abraço, pede mais beijo. Não, ela pede mais tempo com ela de leitura, tá mais próximo, né? Não, às vezes ela quer que você ajude ela a fazer alguma coisa. Então você vai sabendo. Presente, às vezes a criança gosta de presente, não tem nada de errado, sabe? A questão é a gente suprir, né, o tanque emocional dos nossos filhos, sabendo que tem todas essas formas de amar. Tem uma que eles percebem mais, que eles se sentem mais amados, então a gente tem que ser mais intencional neles, mas todos os outros podem ser utilizados, tá bom? Então, uma tarefa do dia. Qual que é a tarefa? Anota aí. Hoje demonstre amor de uma forma diferente daquela que você costuma usar. Então, se você não é de falar algo para o seu filho, comece a falar. Diga para ele que o ama, algo bom que ele fez, abrace, sirva ele com o seu tempo, tenha um tempo de qualidade ali com ele, faz uma pequena surpresa, leva um presente. Então, alguma coisa que comunique amor de forma diferente do que você mais faz. Porque normalmente a gente faz mais pelos nossos filhos e pelas pessoas aquilo que a gente mais se sente amado.
Eu, por exemplo, sou um cara que atos de serviço é minha linguagem de amor. E por isso eu faço muito isso pelas pessoas. Mas nem sempre é a forma que as pessoas se sentem mais amadas. Eu sou o cara, por exemplo, que não me importo tanto com o presente. Não é a minha primeira linguagem de amor. Claro que o presente todo mundo gosta de receber, mas não me sinto mais amado por isso. Mas se uma pessoa ela para, né, como a Magda, sempre está aqui me ajudando, faz uma comida para mim, ou busca fazer algo para me agradar, aí sim eu me sinto amado por isso, quando a pessoa está me servindo. Ou seja, é a forma que eu me sinto. Então você tem a sua forma, o seu filho, o seu cônjuge, e é importante você saber das pessoas que estão próximas, para quê? Para que você possa ser intencional na forma como você quer mostrar o seu amor por elas. Ok? Faltou alguma coisa? Nada? Então que você, se você gostou até aqui, de tudo que você aprendeu, que você possa estar compartilhando com outras pessoas, comentando qual que é a linguagem do amor do seu filho, se você sabe, se não sabe, se você está procurando, o que você vai fazer com ele no dia de hoje, mas que você esteja aqui nos acompanhando. E amanhã é o nosso último episódio. Vou estar falando aí sobre o que o dinheiro nenhum consegue comprar. Vou contar algumas histórias minhas aqui, algumas coisas práticas que eu faço, que eu tenho certeza que vai servir para você também, para sua casa, para sua família. E que com todo o conhecimento que você está recebendo aqui, que Deus possa te dar discernimento e sabedoria, para que você possa ter uma vida de excelência, paz e prosperidade.